Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o nosso primeiro vídeo do ano, depois de muito tempo sem gravar por aqui. Estamos trazendo um conteúdo novo aí para vocês. No vídeo de hoje, olha, se vocês não são inscritos do canal, não deixou o seu like, essa vai ser a sua oportunidade de deixar um like aí, deixa um like aí, ajuda nós. Vamos falar aí sobre o pré-sal nas bacias do oeste africano. Se aqui na porção sudeste nós temos pré-sal, provavelmente nós temos pré-sal lá também. Será que tem? Será que não tem? Tem, e tem bastante. Vamos falar sobre esse tema no vídeo de hoje. Sem mais delongas, para você que não me conhece, eu sou o Vinícius e aqui vocês estão no canal do Geologando, e aqui a gente fala sobre geologia, vulcanologia, geologia do petróleo, bacias sedimentares, vulcanismo e assim por diante. Se você não é inscrito, se inscreva, peço novamente aí, deixa o seu like aí, deixa nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de tema sobre o que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Se você não segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá, você está perdendo muita coisa. Para você que só acompanha a gente no Instagram e não acompanha a gente aqui no YouTube, você está perdendo. Para você que acompanha só a gente no YouTube e não acompanha a gente no Instagram, você também está perdendo. Então, segue a gente nessas plataformas aí. A partir de agora eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, vocês vão deixar de ver minha cara sorridente e acompanhem esse vídeo aí, gente. Como dito anteriormente, hoje o tema do vídeo é a margem oeste africana. Vamos falar sobre as unidades que ocorrem no pré-sal nessas bacias que se formaram conjuntamente com as bacias da nossa margem divergente aqui na América do Sul, no território brasileiro. Sobre esse vídeo eu utilizei 2 artigos, né? Eu gosto de transformar meus resumos em vídeos, então grande parte do que vocês veem aqui é o que eu ando estudando. Então, como o tema principal desse vídeo de hoje, eu utilizei esse artigo, o pré-sal na África, composto pelos autores Anderson Antônio Pinheiro Chagas, Luiz Carlos, o Rodrigo Andrade e o Daniel Fernandes. Então vocês procurem esse livro, e aí vão estar esses artigos lá. E também esse artigo aqui, Evolução Tectônica da Margem Rifteada Sudeste do Brasil, do Gondwana ao Atlântico Sul. Também é um artigo muito bom, composto aí pelo Mário Neto, pelo César Augusto Rigotti, o Marco Antônio e o Adriano e o Peter Zatmari. Então são 2 artigos. Grande parte das figuras que vocês vão ver aqui saíram desses artigos, né? Então, sem mais delongas, vamos começar de fato. Quando nós falamos sobre essas bacias da margem sudeste, quando envolve o pré-sal, o que acontece? Nós estamos naqueles últimos estágios do Gondwana, né? Então, no final do Jurássico, início do Cretáceo, o Gondwana, ele vai começar a se romper, né? A se fragmentar, e aí dá-se o início da nossa fase Rift. Então, que vai aquele intervalo, né, do Cretáceo inferior, pegando ali parte do Valanginiano, Rotorviano, até o Apitiano inferior, né, o que dá mais ou menos em torno de 135 a 123 milhões de anos atrás. Então essas bacias, nós vamos estar falando dessas bacias que vão estar localizadas aqui, né? Mais especificamente nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho aqui das que ocorrem no território brasileiro, né? Bacia de Pelotas, Bacia de Santos, Campos, Espírito Santo. A margem sudeste aqui no Brasil vai desde a Bacia de Pelotas, né? Mais ou menos até aqui, até o extremo norte da plataforma aqui, né? Pegando até a bacia do Pernambuco-Paraíba. Essas bacias vão ter como embasamento faixas móveis que se formaram lá no Brasiliano, né? No caso das bacias que estão localizadas no território brasileiro, grande parte do embasamento, né? No embasamento, essas rochas vão repousar sobre as rochas da província Mantiqueira. Enquanto lá na margem oeste da África, né? Vamos pegar por base aqui que o embasamento seria grande parte
da faixa móvel Caucô, né? Essas faixas móveis relacionadas, né, se formando durante o processo, né, durante o ciclo brasiliano pan-africano e a formação do Gondwana Ocidental. No final do Jurássico, início do Cretáceo, essa porção do Gondwana, né, ela vai começar a sofrer os efeitos de uma pluma mantélica que vai se instalar na base da litosfera, cujo nome dessa pluma é a pluma Tristão da Cunha. Então, ali em torno de 135 milhões de anos, essa pluma se instala e começa o seu processo tectonomagmático nessa porção, né? Até que, por fim, por a separação de fato dessas placas tectônicas, né? Individualizando a placa da América do Sul e da África do Sul, a abertura do Oceano Atlântico Sul e o processo de deriva dessas duas placas que outrora estiveram coladas e agora estão fragmentadas. Vamos pegar por base aqui alguns conceitos, né, do rifteamento ativo ou rift de litosfera ativado, que vai estar relacionado com a ascensão de uma pluma mantélica. Essa pluma mantélica se instala na base da litosfera. Quando ela se instala, ela vai se achatar, né? Ela vai formar como se fosse um cogumelo, como se ela estivesse se esparramando aqui, né? Então, nós vamos ter um excesso de temperatura na base da litosfera. E também as condições de temperatura e pressão que essa pluma mantélica estava submetida antes, agora vão variar bastante, né? Então, qualquer variação no campo de temperatura e pressão, automaticamente nós vamos ter fusão parcial. Nesses processos de rifteamento ativo, a fusão parcial dessa porção mantélica, né, vai começar a gerar magma. Esse magma vai começar a subir em direção à superfície terrestre, né, vai subindo pela litosfera, ocasionando outras porções de fusão parcial do manto litosférico e também da crosta continental, né? Associado a isso, nós vamos ter o processo de rifteamento. Nós vamos ter um grande domeamento da litosfera. Essa litosfera ela vai começar a se estirar. E nesse processo, nós vamos ter estruturas de deformação rúptil, né, que foram gerados em outros processos tectônicos. Elas vão começar a se conectar e vão começar a estruturar um futuro rift, né? Esse rift normalmente vai ter o que nós chamamos de junção tríplice. Eu vou pegar aqui uma outra cor. Então vamos pensar aqui, né? Um ramo de rift aqui, o outro aqui e o outro aqui, né? Então essas calhas vão se formando. Futuramente um desses rifts vai ser abortado, enquanto os outros dois vai evoluir para a estruturação de uma dorsal oceânica, né? Esse rift abortado vai ser chamado nosso aulacógeno, como por exemplo o rift do recôncavo Tucano-Jatobá. E durante isso, grande quantidade de material vulcânico, magmático, vai ser, de certa forma, jogado na litosfera, né? Nós vamos ter a estruturação, a formação das nossas lípses, né? Que é as nossas grandes províncias ígneas. Como no caso aqui da plataforma sul-americana, da América do Sul, nós temos a província Paraná-Entendec, que vai ser grande parte representada pelos basaltos da formação Serra Geral. Então isso é uma coisa bastante interessante, né? Se a gente pensar no continente Gondwana durante o Mesozoico, pegando ali Triássico, Jurássico e Cretáceo, mas entre o final do Jurássico, nós tínhamos um processo de desertificação em escala continental. Basicamente todo o continente era banhado por um imenso mar de areia.
E na medida que esse grande material vulcânico acende a litosfera, né, do Gondwana, que outrora foi um mar de areia, agora se tornou um mar de lava. Então nós temos grande quantidade de material vulcânico e também nós temos diques radiais, né, em grande parte. Aqui, por exemplo, nós temos esses pontos vermelhos, que são os nossos diques toleíticos. Essas siglas aqui, DS, é Dick Swarms, ou enxames de diques, né? Nós temos aqui o enxame de diques, Ponta Grossa, que vai ter uma direção aproximadamente leste-oeste. O enxame de diques, Vitória Colatina, noroeste. Alguns enxames de diques mais numa direção norte-sul e outros numa direção nordeste, né? Se vocês repararem bem, a gente vai ter algo bem próximo a uma junção tríplice aqui. Era até um termo que eu não conhecia, conhecia. A gente conhece os termos, né? A junção tríplice, mas eu não havia me ligado, né? Até ler esse artigo da evolução da plataforma que eu mencionei aqui para vocês, que eu estou utilizando como base, é que considera-se que esses enxames de diques aqui, eles compõem uma junção tríplice fossilizada. Então leiam lá que vocês vão entender melhor isso aí, né? Então nós temos esses enxames de diques que vão se formando aqui. Quando nós falamos dessas bacias, né, nós temos aqui, no caso da América do Sul, Bacia de Pelotas, Bacia de Santos, Campos, Almada, e aí vai subindo, né? Essas bacias aqui mudaram de nome, Bahia Sul, Recife. Então, essas bacias, elas têm uma grande correlação com as bacias que ocorrem na porção oeste, né? Então nós temos aqui a Bacia de Santos, com uma forte correlação com a Bacia de Namibe, a Bacia de Campos, com Benguela, com Anza, e a Bacia do Espírito Santo também se relacionando com essas bacias, né? É até um ponto engraçado, sempre que eu postei essa imagenzinha lá no Instagram, o pessoal que não é da geologia confunde esses termos aqui, achando que esses nomes aqui, Pelotas, Valves, Santos, são estados ou cidades. Aí o pessoal até dá uma risada, né? Mas aí eu tenho que explicar, Pelotas não tá falando da cidade, tá falando da bacia sedimentar. Então o pessoal que é de fora não consegue ter esse olhar geológico em cima disso aqui. Quando nós falamos de pré-sal, nós estamos falando de rochas que se formaram antes da grande deposição de sal que ocorreu ao final do Aptiano. Então pega aqueles intervalos que está bem no início do Cretáceo. Então nossa deposição de sal vai estar aproximadamente aqui, né? Transição entre o Aptiano e o Albiano. Outro ponto bastante interessante é que, diferente dos outros períodos, o Cretáceo, não existe Mesocretáceo, existe Cretáceo inferior e Cretáceo superior. A transição entre o Cretáceo inferior e o Cretáceo superior vai se dar na transição entre o Albiano e o Cenomaniano. Gente, é interior, eu moro no interior, mas aqui é barulho o dia inteiro. Aí estão batendo o muro ali na esquina ali, aqui do lado de casa inclusive. Então uma hora ou outra vocês vão escutar serra elétrica, vocês vão escutar carro passando, é barulho o dia inteiro, não tem como fugir. Quem conhece o canal aqui há mais tempo sabe como que a banda toca por aqui. Então, voltando, a transição entre o Cretáceo inferior e o Cretáceo superior vai se dar entre o Albiano e o Cenomaniano, em torno de 100 milhões de anos atrás. Essa figurinha aqui que eu trouxe aqui para vocês, ela veio lá daqueles artigos das cartas lá de 2007. Então, o pré-sal, né, vai ser dividido ali na fase Rift, na fase pós-Rift. Então, o que a gente tem ali de
fase Rift, né? Vamos pensar primeiro nessa figura e depois eu volto para essa figura daqui. O Rift vai pegar o Berriasiano, o Valanginiano, o Haltoreviano e o Barremiano. O Rift englobando esses intervalos de idade aqui, né? Enquanto parte inferior do Apitiano está dentro do Rift, mas grande parte do Apitiano já é pós-Rift, a nossa fase transicional. Para quem vai fazer concursos, seja concurso da ANP, Petrobras, ou esse concurso que abriu agora da PPSA, Petróleo e Pré-Sal, é bastante importante vocês se atentarem aos andares locais, né? Então, quando a gente fala de andar Dom João, a gente está falando do final do Jurássico. O que nós temos de andar Dom João? Nós temos a fase, o pré-Rift, que é uma deposição em sistemas fluvio-lacustres, depositados no que o pessoal chamou por muito tempo de a depressão afro-brasileira, né? Então nós temos essas unidades depositadas aqui no andar Dom João. O andar Rio da Serra, Aratu, Buracica e Jiquiá já é andares que estão dentro da fase Rift, sendo que o andar Rio da Serra nós vamos ter grande parte de rocha vulcânica se formando aqui, né? Enquanto os geradores ali do pré-Rift, né, da fase do pré-sal da fase Rift, vai estar aqui no andar Buracica e no andar Jiquiá. Enquanto o andar Alagoas, nós vamos estar falando da fase pós-Rift, ou a fase transicional, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui na Bacia de Campos. Bacia de Campos, nós vamos ter ali as vulcânicas da formação Cabiúnas ocorrendo dentro do andar Rio da Serra e Aratu, enquanto as geradoras, né, Coquinas, por exemplo, formação Coqueiros, nós vamos estar aqui dentro do Jiquiá e Buracica, né? E o grupo Lagoa Feia, além de pegar a fase Rift, pega também a fase pós-Rift, onde nós vamos ter ali a formação Gargal e Macabu, né? E também a formação Itabapoana ali, que seriam leques de borda de bacia sedimentar. Por que eu coloquei essa figurinha aqui ao lado? Porque esses intervalos de idade, eles são atuais, eles são de 2024. Isso aqui vai mudando ao longo do tempo, cada vez mais pesquisa vai ajustando melhor essas idades, né? Por exemplo, vamos observar aqui o Barremiano, que vai pegar aqui em 2007, estava entre 130 a 125 milhões de anos, né? Já aqui, numa visão mais atual, o Barremiano vai pegar de 125 até 121 milhões de anos. Eles ajustaram melhor, né? Pô, já tem basicamente, 17 anos ou 15? 17, né? Pensando que isso aqui é de 2024, não peguei de 2025. Já são... É um lapso temporal de 17 anos entre essa estruturação da carta estratigráfica e essa daqui. Aqui, vamos falando aqui sobre os andares, né? Então, esse intervalo de andar aqui, de intervalo de idade, que vai pegar entre 145 a 135 milhões de anos, é o nosso andar Rio da Serra. O Haltoreviano e o El Barremiano, entre 135 a 128 milhões de anos, é o nosso andar Aratu. O El Barremiano, ao Neo Barremiano, de 128 a 126 milhões de anos, é o nosso andar Buracica. E o Neo Barremiano e o El Apitiano é o nosso andar Jiquiá, entre 126 a 123 milhões de anos. Recapitulando, esses dois andares aqui eles são bastante importantes, porque nós temos
grande parte das rochas geradoras sendo formadas nesses andares. E como que começa a nossa história, né? Nós tivemos lá a instalação dessa pluma mantélica, né, da pluma de Tristão da Cunha, que vai começar a separar esses dois continentes, né? A América do Sul e a África. Entre 120 milhões de anos, nós temos a estruturação da elevação de Rio Grande, o Alto de Florianópolis, mais ou menos, nessas porções. E acredita-se, né, que o Alto de Florianópolis, ele isolou hidraulicamente o Oceano Atlântico Sul, que estava se formando nos seus primeiros estágios de formação, isolando ele das bacias de Santos, Campos e assim por diante, né? O que, mais cedo ou mais tarde, iria propiciar, né, a evaporação desse sistema lacustre desse mar, que acabou se confinando aqui, porque, consecutivamente, esse mar ele inundava essas bacias, né? Vamos pegar aqui uma outra cor. Esse mar inundava essas bacias e ele ia se ressecando, né? Tem um trabalho bastante interessante, que é o do Arai, de 2009, que ele atribui grande parte dessa inundação vindo aqui da porção norte. Então ele via indicar. Começou a bateção de tijolo, mas eu acho que vocês vão conseguir me ouvir aqui de boa, né? E mais cedo ou mais tarde, ao final do Apitiano, essas bacias iriam se separar de vez, né? Eu gosto bastante dessa figurinha aqui, que ela vai pegar ali desde o início da fase Rift, né? Então nós temos aqui as setinhas vermelhas indicando sorgimento. Vamos pegar aqui uma caneta. Setinha vermelha, sorgimento. Setinha verde, subsidência tectônica. E setinha azul, subsidência térmica. Termaica, que provavelmente foi um erro de digitação. Então lá no segmento A nós temos a formação da discordância pré-Rift em 135 milhões de anos, que foi formando pequenas calhas, né? Essas calhas, mais cedo ou mais tarde, iria propiciar o desenvolvimento de sistemas lacustres profundos, né? Então essas falhas foram se conectando e estruturando o rift, que iria receber a carga sedimentar e também acomodar a formação dos lagos, né? Então, em 126 milhões de anos, esses lagos vão se tornando cada vez mais profundos, até que, em torno de 123 milhões de anos atrás, já no finalzinho da fase Rift, né, esses lagos, eles, na medida que eles foram evoluindo, eles foram se juntando uns aos outros, né? Então, nós temos essas porções aqui submetidas à subsidência, aqui submetida a sorgimento, subsidência, né? Como se fosse fazer uma mola aqui, né? E saindo da fase Rift e indo, né, para a fase transicional, nós vamos observando a migração lateral do Rift. Então a gente vai ver esse Rift, essas bacias com estruturação Rift em grande território, como por exemplo na Bacia de Santos. Então o Rift ele foi indo para essa direção aqui. Essas porções mais antigas do Rift nas bacias foram sendo cada vez mais sujeitas à erosão, e então grande parte da fase Rift foi sendo erodida e depositado nas calhas, né? Então nós temos um período de quiescência tectônica durante a fase transicional, a fase SEG ou a fase pós-Rift, né? Então esse lago, esse mar, né, que se formou, essa água que estava sendo represada foi sendo cada vez mais evaporada. Então nós tivemos
a deposição do sal em torno ali do Apitiano superior, né? O finalzinho do Andar Alagoas, até que essas bacias se separam de vez e processa e inicia-se o período de deriva. Então sempre quando a gente fala da discordância de break-up, né, discordância de quebra, nós vamos estar aqui em torno de 110 milhões de anos, já no Albiano. Então aqui na Bacia de Santos, por exemplo, nós vamos ver a deposição dessas plataformas carbonáticas. Lá na Bacia de Campos nós temos, por exemplo, o grupo Macaé, mais ou menos aqui da cidade. Então essa estruturação, né, como essas antigas zonas de fratura foram evoluindo e formando altos. Por exemplo, nós temos aqui a fratura de Florianópolis, ou arco de Florianópolis, né? Aqui, ó. Falha transformante de Florianópolis, isolando hidraulicamente o Oceano Atlântico Sul da Bacia de Santos, Campos, Espírito Santo e assim por diante. Então nós temos aqui outra zona de fratura, que é a zona de transferência de Curitiba. Vou pegar aqui o marca-texto, porque vai tá melhor. Tô fazendo isso aqui no mouse, então a gente fica meio que sambando, né? Vamos pegar aqui uma outra cor. Aqui, que é a zona de transferência de Curitiba, a zona de transferência do Rio de Janeiro e a zona de transferência Paraíba do Sul. Então nós vamos ter essas bacias, como por exemplo a Bacia de Santos, como eu mencionei mais cedo, apresentando uma boa correlação, uma forte correlação com a Bacia de Namibe, a Bacia de Campos com a Bacia de Coanza, e aqui em cima a Bacia do Espírito Santo. Então todas aquelas estruturas lá do Brasiliano, que normalmente aqui no Brasil, sempre que a gente vê essas estruturas de direção nordeste, então a gente está falando dessas estruturas aqui que foram retivadas, né? Eu gosto bastante aqui dessa figurinha aqui, faz, né, mostra melhor essa correlação. Então aqui a Bacia do Espírito Santo vai ser correlata com o norte da Bacia de Coanza, aqui nessa figurinha ao lado. A Bacia de Campos sendo correlata com a Bacia do Sul, com o sul, a porção sul da Bacia de Coanza. A Bacia de Santos com a Bacia de Benguela, que nós vamos falar daqui a pouco. Um ponto bastante interessante de se observar é o quê? Que quando a gente observa aqui a Bacia de Santos e a Bacia de Benguela aqui, pegando quase a Bacia de Namibe já, nós vamos ver que grande parte da crosta continental da Bacia de Campos, de Santos aqui, com essa estruturação rift, vai ter basicamente 550 quilômetros mais ou menos de extensão, enquanto essa porção de crosta continental com estruturação rift aqui na Bacia de Benguela vai ser algo mais apertado, em torno de 150 quilômetros, né? Então nós temos esse grande contraste, né? Durante esse processo de quebra, nós tivemos grandes zonas de fratura, né, que se formaram e propiciaram o desenvolvimento do Oceano Atlântico Sul. Nós temos a zona de falhas Falkland Agulhas, mais ao sul, que vai quase às proximidades do sul da África do Sul, né? Nós temos a zona de fraturas de Florianópolis, que seria o extremo sul dessas bacias da margem oeste africana, que vai ter correlação com essas bacias na margem sudeste brasileira. A zona de fratura Ascensão, né, que vai ser basicamente o limite norte dessas bacias, e a zona de fratura de Romanche. Então tem em mente essas 4 zonas de fratura. Zonas de fratura Falkland Agulhas, no extremo sul da América do Sul, a zona de fraturas de Florianópolis, a zona de fratura Ascensão e a zona de fratura de Romanche,
E aqui na África nós vamos ter o limite sul, as zonas de fratura de Florianópolis e a zona de fratura de Ascensão. A zona de fratura de Romanche, ela vai ser bastante importante para o quê? Para as bacias na margem equatorial, né? Pegando ali desde a bacia do Potiguar e até a bacia do Foz do Amazonas, o que hoje o pessoal chama de Amapá Águas Profundas. Antes de dar continuidade dessa aula, falar aí do nosso curso aí de interpretação de questões de concurso público. Então você que está procurando estudar para concursos voltados na área do petróleo, Petrobras, ANP, então nós temos esse material lá. Então nós pegamos as questões de provas da Petrobras e vamos explicando elas, né? Vamos resolvendo elas, seja em aulas gravadas ou em aulas ao vivo. Além de grupo de alunos onde vocês podem ir lá tirando suas dúvidas. Eu vou deixar aqui no link dos comentários o link do nosso curso, também o link de um grupo de geologia de petróleo. Esse grupo é gratuito, você não paga nada para participar. E tem muita gente aí que se interessa por aquilo que você gosta de estudar, que no caso aqui nós estamos vendo geologia do petróleo hoje, né? Ou o pré-sal na margem oeste africana. E pegando aqui de fato, nós fizemos toda essa introdução, chegamos de fato no conteúdo, basicamente 30 minutos de introdução. As bacias da margem oeste africana, né? Nós vamos pegar lá no norte, nós vamos ter a bacia de Doula, vamos pegar aqui outra corzinha, a bacia de Doula, a bacia de Cribicampo, a bacia de Rio Muni, a bacia do Gabão, que vai ser o Gabão interior, e o Gabão norte. Grande parte do Gabão interior vai estar aqui. Vai ser até um ponto interessante da gente entrar daqui a pouco, né? Porque já vamos falar nisso aqui. O que acontece? Vamos pegar aqui, vou falar daqui a pouco. Então, Gabão interior, Gabão norte, Gabão sul. Alguns autores consideravam que as bacias de Doula, Cribicampo e Rio Muni seriam uma única bacia. E aqui a bacia do Congo e Baixo Congo também seriam uma única bacia. Nós temos também a bacia de Kwanza, a bacia de Benguela e o extremo sul, a bacia de Namibe. Para você que vai fazer aí o concurso aí da PPSA, é bom você dar bastante carinho, né? Bastante atenção para essas três bacias aqui, Namibe, Benguela e Kwanza. Um ponto bastante importante aqui sobre o quê? Sobre o pré-sal na África do Sul, na África, no continente africano, é observar que o pré-sal na porção norte ele vai ter o quê? Uma sedimentação mais siliciclástica. E na medida que a gente vai indo para a porção sul, nós vamos ter uma sedimentação mista, né? Nós vamos ter ali parte carbonática e parte siliciclástica. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma figurinha, né? Como dito, falando aqui de limite, aqui ó, a porção sul vai ser dada pela elevação de Valves, né? Pegando aqui. Enquanto a porção norte vai ser dada por lineamento vulcânico, que vai ser melhor visto aqui nessa figurinha. Nós temos um lineamento vulcânico aqui em cima. Então nós temos essa separação aqui. Esse lineamento vulcânico é chamado de lineamento vulcânico de Camarões, que vai estar separando a bacia de Doula da bacia do delta do rio Níger, que vai estar pegando mais ou menos esse segmento aqui. A porção leste dessas bacias vai ser com rochas do embasamento, ou então rochas que foram depositadas durante o Jurássico, enquanto a porção norte
vai ser a própria crosta oceânica. Se vocês observarem esse mapinha, eu vou limpar ele aqui. Essas colorações que vocês vão estar vendo no mapa, dando aqui rosa e amarelo e também o verde, é a espessura do sal, né, dos evaporitos. Até esse limite aqui, grande parte dos evaporitos vai estar nas porções proximais dessas bacias, enquanto já abaixo aqui da bacia do Gabão e do Congo, né, a gente vai ter um comportamento diferente. O sal foi expulso em direção offshore, né, em direção às porções mais distais. Então, na porção sul desse sistema de bacias, vocês vão observar que os evaporitos eles vão se espessar em direção offshore, em direção a águas profundas, e vai ser o resultado, né, dessa grande carga de volume de sedimentos que foram depositados em cima do sal. Então, se nós temos essa grande carga de sedimentos, né, nós vamos ter esse contraste de densidade entre rocha de sal, né, evaporitos, e rocha siliciclástica, e nós vamos ter um processo de quê, gente? Um processo de alucinese. Algo que a gente vai observar, né, nas bacias de Santos, por exemplo, que nós vamos ter um domínio distensivo relacionado com a alucinese nas porções distais, nas porções proximais, aliás, enquanto nas porções distais nós vamos ter compressão e cavalgamento associado com esses diáporos de sal que estão se formando. Então aqui nós vamos observar, né, a correlação dessas bacias. Então aqui pegando de sul, vou pegar aqui a canetinha amarela. Então pegando de sul, bacia de Namibe, Kwanza, Baixo Congo, Gabão, Rio Muni, Cribe Campo e Doula. Essas cores aqui vocês vão observar, né, que amarelo e marrom são rochas siliciclásticas, né? Até a bacia do Gabão Norte nós vamos ter uma sedimentação siliciclástica. E quando a gente vai do Gabão Sul até a bacia de Namibe, vai ser uma sedimentação mista, né? Nós vamos ter ali partes sedimento siliciclástico, parte carbonáticos. Provavelmente essa sedimentação carbonática na porção sul que a gente observa vai estar relacionado com a atividade vulcânica alcalina que ocorre aqui nas bacias de Namibe, bacia do Kwanza e bacia do Baixo Congo. Então esse vulcanismo que vai ocorrer entre o eu sempre me embanando aqui, é uns nomes muito difíceis de falar. Esse vulcanismo que vai estar ocorrendo aqui entre o Barremiano, outro ponto bastante importante, eu sempre acabo me atropelando na hora de falar Barremiano com Barresiano. Tem isso, gente. Problema de dicção. Então, entre o Barremiano e o Apitiano, nós vamos ter essa atividade vulcânica. Essa atividade vulcânica, associado com um hidrotermalismo regional nessas bacias, pode ter ocasionado a elevação da alcalinidade nesse sistema lacustre que se desenvolveu. E esse sistema lacustre que se desenvolveu instalou durante a fase Rift e vai culminar na deposição desses carbonatos. Então, pré-sal, recapitulando, pré-sal na bacia, na porção norte, né, pegando a bacia do Gabão Norte até a bacia de Doula, é uma sedimentação predominantemente siliciclástica, e na porção sul, pegando do Gabão Sul até a bacia de Namibe, é uma sedimentação mista. Então, pegando aqui a bacia do norte, isso aqui, esse domínio é uma sedimentação siliciclástica, e esse domínio é uma sedimentação mista, né? Siliciclástica e carbonática. Provavelmente os carbonatos relacionados com a atividade vulcânica que ocorreu entre o Barremiano e o Apitiano.
Outro ponto que vocês devem ter em mente, né, é que a porção norte vai ter os evaporitos mais próximos às porções proximais dessas bacias, e aqui na porção central e porção sul, os evaporitos vão estar as maiores espessuras próximo em direção offshore, né? Bom, nós vamos ter o domínio compressional da alucinese e aqui nas porções mais proximais um domínio distensivo. Inicialmente, vamos começar falando sobre quais bacias. Vamos falar aqui sobre a bacia de Doula, Cribe Campo e Rio Muni, né? Então aqui na bacia de Rio Muni nós vamos ter as séries do Rift e as séries salíferas ali, né? Os evaporitos na bacia de Cribe Campo e Doula vão ser os evaporitos aqui da formação Mundek. Outro ponto bastante importante é que essa sedimentação, né, ela vai ocorrer em ambientes fluviais e lacustres e também alguma coisa já depositada em ambiente submarino. Então, vamos ver aqui mais aqui em termos de formação, né? Lá na Rio Muni, o que nós temos, né? A bacia de Rio Muni. A fase Rift vai ser representada pelas séries do Rift. E a fase de transição, né, vai ser a formação Matondo, que vai ter uma concentração interessante de matéria orgânica, então é bom dar uma olhada em rocha geradora. E também as bacias, as séries salíferas aqui, né? Já na bacia de Doula e Cribe Campo, a fase Rift que vai ser os arenitos basais. E aqui na transição vai ser a Mundek. Eu falei que Mundek aqui seria os evaporitos, só que eu, recapitulando, né? São rochas sedimentares aqui. Também são folheiros ricos em matéria orgânica, então é bastante importante aqui observar sempre que a gente pode ter rocha geradora aqui associado. Na bacia de Cribe Campo, quando a gente observa uma porção sísmica dela, o que acontece? Que a fase Rift vai estar nos domínios mais profundos dessa bacia, né? Aqui nesse verde escuro. Enquanto o sal vai estar mais relacionado com as porções mais proximais, né? E também tendo deformação, né, associado com essa movimentação do sal, né? Aqui na bacia do Rio Muni, vocês podem até observar aqui que nós vamos ter um alto aqui, vai estar separando aqui uma porção aqui de sedimentos confinados no Rift e também mais em direção oeste, né? Aqui a alucinese ela é mais intensa, né? Essa sedimentação do Rift aqui vai estar estruturado num Rift que já é um Rift mais longo aqui, em torno de uns 50, 60 quilômetros de largura. E todo sedimento que foi sendo depositado aqui vai condicionar a alucinese. Quando a gente compara essas três bacias, o pré-sal ele não é tão presente como nas bacias, mas em direção ao centro desse sistema e na porção sul. Por exemplo, vamos pegar aqui, já observando a bacia as bacias do Gabão, né, que vão dividir elas em três, né? Nós vamos ter 3 subbacias. Na porção mais norte, o Gabão interior, Gabão norte e Gabão sul. Gabão interior, aliás, tá offshore aqui. Cadê? Tem um mapinha aqui, ou tinha, né?
Era para ter. Então o que que acontece? Nós vamos ver aqui que na bacia do Gabão nós vamos ter a maior concentração de sal já no Gabão Norte, no Gabão Sul, mas em direção offshore, né? Então nós temos aqui o Rift pegando essas formações. É até interessante vocês observarem depois, como vocês forem estudar, que as formações que vão estar dentro do Rift do Gabão Sul vão ser diferentes das formações que vão estar dentro do Rift do Gabão interior, né? A porção norte da bacia do Gabão, né, a estrutura norte ainda não foi perfurado. Esse artigo aqui é recente, então eu acredito que de alguns meses para cá não se perfurou ainda. E os evaporitos aqui da formação Ezanga. Vamos dar uma olhada aqui na tabelinha. Então o que que nós temos aqui? Na bacia norte, o Rift vai ser a formação Coniquete e Tuon, que vão ser sedimentos continentais. E na fase transicional, né, nós vamos ter a formação Como, que vão ser arenitos, dolomitos e folhilhos ricos em matéria orgânica. Já na bacia do Gabão interior, nós vamos ter uma miríade, mais número de formações com maior presença, né? Nós vamos ter uma miríade de formações quando observamos com a porção norte. E aqui na porção sul, da bacia do Gabão, também, né, o Rift aqui, vamos ter o arenito basal. O que é interessante de rocha geradora são esses folheiros Melania e Dentale. E a fase transicional vai ser a formação Gamba. Não sei se fala Gambá, mas Gamba. Mas eu acho que fala Gamba mesmo. Observando aqui, né, como dito anteriormente, observando que os evaporitos vão estar mais próximos das porções mais proximais, né? Então isso aqui está na quebra da plataforma, até a plataforma, e nós vamos ter essa halocinese aqui. Observem que que a porção Rift, ela é bastante espessa, né? Essa seção interpretada aqui está em profundidade, né, em metros, em quilômetros. Então vocês observam que nós temos aqui 4 quilômetros até uns 1.500. Vai lá. 2 quilômetros e meio, basicamente 2,5 quilômetros de sedimentos. E já na bacia, na subbacia Gabão Sul, vocês vão observar que os evaporitos vão ter um comportamento diferente, né? Eles vão estar mais espessos em direção à porção offshore. Aqui na subbacia Gabão Sul nós vamos ter esse alto central. E esse alto central está separando dois sistemas de rifts, né? Um sistema de rift proximal e um sistema de rift proximal, distal aqui, né? Então aqui a movimentação dos evaporitos é mais expressiva nesse domínio aqui. Agora falando sobre a bacia do Baixo Congo e do Congo, nós vamos ter o que? Aqui, ó, um ponto importante para vocês observarem, que na bacia do Baixo Congo nós vamos ter vulcanismo associado, né? Nós vamos ter rochas vulcânicas. E conta que na bacia do Congo, né, também é dividido em duas. Nós vamos ter a ausência de atividade magmática até o presente momento sobre a evolução dessas bacias. Então essa bacia do Congo aqui, ela é bastante interessante porque ela apresenta uma forte correlação com a bacia do Gabão Sul, porque está ali do lado.
E na bacia do Baixo Congo, o pré-sal, né, vai se estender mais na direção offshore. Os evaporitos aqui, a formação Loeme. Aqui é um ponto bastante interessante, que essa formação Bukomanzi e a formação Bukomanzi aqui, ela tem um forte potencial para ser rocha geradora aqui dentro desses sistemas. Então, se vocês verem o Bukomanzi aí, prestem atenção nessas bacias, né? Então, aqui as formações que nós temos aqui dentro dessas unidades. Vocês podem ler com calma aí. Então, observem o Bukomanzi tem alta presença de matéria orgânica. A formação Erva também. Isso aqui já é mais da bacia do Baixo Congo, né? Na bacia do Congo, o Marga Point Nori vai ter um potencial aqui de rocha geradora, né? E como que é a gente observando, né, uma seção sísmica aqui da bacia do Baixo Congo? Também nós vamos ter um alto central que vai estar separando, né, dois segmentos de rift, uma porção distal e uma porção proximal. Aqui, ó, em torno de 10. Olha aqui que essa porção mais profunda do rift aqui tem quase aí uns 10 quilômetros de espessura de pacote sedimentar. E a formação Loeme, que são os evaporitos, mais em direção offshore, né, deformando tudo aqui por causa da alucinese. Essa alucinese aqui ela vai ser mais expressiva porque nós temos o delta do rio Congo que vai estar desaguando ali nas proximidades, né? Então nós vamos ter uma carga sedimentar bastante expressiva. Isso vai ocasionar, né, a alucinese ao longo do tempo. Já mais na porção sul desse sistema, né, mais na extremidade sul, nós vamos ter a bacia de Kwanza e a bacia de Namibe. Lembra lá que a gente falou que aqui nós vamos ter, né, uma sedimentação mista, siliciclástica e carbonática, né? Por causa daquela atividade, provavelmente por causa daquela atividade vulcânica que ocorreu entre o Barremiano e o Apitiano, que elevou a alcalinidade desse sistema lacustre. Formações que vocês devem se atentar aqui, né? Formação Bukomanzi, como eu falei agora há pouco, que vai ter o potencial de rocha geradora. A formação Cuvo, a formação Macalungo também, né? Essas formações aqui têm o potencial de ser rocha geradora. E essa formação Cuvo superior tem potencialmente reservatório. Já na bacia de Namibe, quem que é potencial gerador aqui é o Cangulo. E o reservatório potencialmente aqui, a formação Tumbalunda, lá da fase transicional. Aqui na bacia de Kwanza, né, os evaporitos, é a formação Loeme. Vai ter uma forte correlação, né, com os evaporitos aqui da margem sudeste, a formação Retiro, da bacia de Campos, e a formação Ariri, na bacia de Santos. E na bacia de Namibe, os evaporitos é a formação Bambata. Um ponto bastante interessante aqui dessas bacias começou a... É engraçado que começa barulho demais e eu começo a me perder no que eu tô falando, né? A gente observando a bacia de Kwanza, isso aqui seria a bacia de Kwanza em planta, nós vamos ter
segmentos aqui. A bacia de Kwanza interna, que vai estar fazendo o limite aqui com embasamento. O alto central. E a bacia de Kwanza externa. E na porção mais ao sul nós vamos ter a bacia de Benguela. Então, outro ponto bastante importante também, nós temos esses montes vulcânicos, Kwanza, que vai ser basicamente aqui um limite entre a bacia de Benguela e a bacia de Kwanza externa, né? A bacia de Benguela e Kwanza externa seria como se fosse subdivisões, sabe? Nos artigos mais próximos, né, do tempo atual. Além disso, além dessa separação entre bacia de Kwanza interno, o alto central e bacia de Kwanza externo, nós vamos ter também platôs, né? Aqui na bacia do Benguela nós vamos ter o platô de Benguela, nós vamos ter o platô ametista e o platô Flamingo, né? Aqui separando a bacia externa da bacia interna. Na bacia externa nós temos na fase rift a formação Bukomanzi, que é um potencial gerador, né? Folhílios ricos em matéria orgânica. Nós temos aqui também a formação Toca, que nós vamos ter calcários, então nós vamos ter as nossas coquinas aqui, né? Então, algo bem próximo entre o Buracico e o Jiquiá aqui, né? E lá, na fase transicional da porção externa, nós vamos ter a formação curvo superior, que aí vão ser arenitos, siltitos, mudstones, wakestones e assim por diante. Lá na bacia do Kwanza externa, né? Aqui, ó, externa e interna, né? Mais onshore. Nós vamos ter a formação infracurvo e a maculungo, potencial gerador também, né? O curvo inferior, nós vamos ter cinzas vulcânicas dessa atividade vulcânica. E lá na fase transicional, a nossa formação curvo superior, que aí são arenitos, dolomitos e algumas ocorrências de carvão nesse domínio, né? Aqui, observando a bacia do Kwanza na porção norte, né, nós vamos ter ali os altos, o alto central aqui pegando a plataforma de Flamingo, vai estar separando. Nós vamos ter resquícios do sal, né, um domínio mais distensivo da tectônica salífera, né, da alucinese, enquanto a porção externa tende a ser aquele domínio mais compressional dos evaporitos, né? Lembre-se lá que os evaporitos aqui da bacia de Kwanza é a nossa formação Loeme, né? E vai ser uma forte deformação do sal, né? Vocês podem ver aqui que é um negócio mais caótico, né? E já na porção sul, vamos observar aqui o alto central inserido dentro da plataforma ametista e a porção externa também apresentando essa forte tectônica salífera aqui. Vocês podem ver que esse domínio do sal aqui ele é bastante espesso. Então vamos pegar aqui de 7,5 km até uns 2,5, quase 5 km de espessura entre esses segmentos aqui. Aquela coisa que a gente falou no início do vídeo, né? Quanto mais em direção à porção sul desse sistema de bacias, as grandes espessuras de sal vão estar em sentido offshore. Já indo aqui para a bacia de Namibe, a fase rift é representado pela formação Cangulo e vai ser equivalente à formação Bukomanzi na porção offshore. E a transicional é a formação Tubalunda, que aí vão ser siliciclásticos e também carbonatos, né? Aquela sedimentação mista. E a bacia de Namibe já vai ser algo mais apertado. Vocês lembram aquela figurinha que a gente viu lá no início, né? Comparando-se. Vamos voltar lá rapidinho. Aqui, ó.
comparando-se, aqui seria algo mais próximo da bacia de Santos e a bacia de Benguela aqui pegando quase a bacia de Namibe, que a crosta continental com estruturação rift, ela é bastante larga, né? Quase 500 quilômetros de extensão, enquanto aqui na bacia de Benguela, bacia de Namibe, já é algo mais restrito, né? Você poderia caminhar poucos quilômetros, entre aspas, e já chegar nos domínios da crosta oceânica. Seria algo nessa porção aqui, ó. Então, em termos aqui de reservatórios, ou como eles chamam aqui nessa figurinha, né? Famílias de óleos do pré-sal. O que acontece? As porções em branco aqui vão ter aqui a bacia do Gabão e norte de Kwanza. Vai ter uma correlação com a bacia do Recôncavo. O amarelinho aqui, a bacia do Congo, nessa figurinha não apresenta correlação com as bacias brasileiras. E os pontos aqui em vermelho, né? Nós vamos ter aqui na bacia de Benguela e na bacia do Kwanza uma forte correlação com os óleos aqui da bacia de Campos e da bacia de Santos. Esse foi um vídeo mais longo, basicamente 1 hora de vídeo. Bom, vai estar os nossos links aí, quem quiser participar do nosso grupo. Os links estão aí no comentário aí, se alguém quiser entrar dentro do nosso curso e dar aquela moral para o nosso trabalho aqui na internet, também vai estar o link aí. Deixe aí nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de tema. Se você chegou até o final desse vídeo e não deu o seu like, dê o seu like, é o nosso primeiro vídeo do ano. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima, gente.